Aleluia. A grande questão é que você precisa entender. Por exemplo, Deus, a cura é para todos ou só para algumas pessoas? A vitória, o ano das grandes coisas, resposta de oração, bênção, abundância, é uma mentalidade de abundância, não de escassez. Deus quer abençoar todos ou só algumas pessoas? Segunda pergunta, queridos: nós realmente queremos ser curados? Nós realmente queremos ser restaurados? Nós realmente queremos viver as grandes coisas do Senhor? Nós realmente queremos viver uma vitória? Realmente queremos isso? Essas duas perguntas eu queria deixar para você no começo dessa palavra. Amém? Se é um milagre para todos ou se realmente queremos milagres. Por que eu estou te perguntando isso? Porque Deus não é apenas capaz de curar. Deus não é apenas capaz de fazer milagre. Deus não é apenas capaz de fazer as grandes coisas. Deus não é apenas capaz de abrir portas. Deus não é apenas capaz, irmão, de te dar vitória, de fazer milagre. Ele deseja curar. Ele deseja fazer milagre na sua vida. Ele deseja mudar a sua história. O Senhor é cheio de graça e de compaixão. O Senhor é um Deus de amor. E Ele deseja dar a vocês todas as bênçãos da redenção, querido. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26. Se você quiser acompanhar aqui no telão com a gente. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Amém? Olha quanto sim aqui, irmão. Essa é a nossa parte. Nós temos que obedecer os mandamentos, guardar os estatutos do Senhor, fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. E daí, quando a gente fizer tudo isso, o que vai acontecer? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Jeová Rafá está aqui nesta noite. Jeová Rafá, o Deus que te cura, o Deus que te sara. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer curar essa enfermidade, meu irmão. Se você entrou aqui, eu quero falar dos 7 nomes redentivos do Senhor. Se você entrou aqui sem paz, se você entrou aqui, meu irmão, meio inquieto, meio ansioso, saiba que Jeová Shalom está aqui. O Senhor é a minha paz. Se você entrou aqui nesta noite, muitas vezes buscando a presença do Senhor, saiba que Jeová Chamar está aqui, um Deus presente, aleluia. Se você está precisando, meu irmão, ser pastoreado, muitas vezes você está se sentindo que não tem pastor, saiba que Jeová Rei está aqui, o Senhor é o meu pastor, aleluia. Se você precisa de alguma coisa, se você precisa que Deus traga provisão de alguma coisa sobre a tua vida, saiba que nesta noite, Jeová Jireh, o Deus provedor, está aqui nesta noite. Se você, irmão, está derrotado e precisa de uma vitória nesta noite, saiba que Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira de vitória, e está aqui nessa noite para te entregar a bandeira de vitória. E se você entrou aqui injustiçado, saiba que Jeová Tessidekenu, o Senhor é a nossa justiça, Ele está aqui também. E se você entrou aqui, irmão, enfermo, saiba que o 7º nome redentivo do Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Amém? Aleluia. Você viu que Deus tem bênção completa para nós hoje? Em todas as áreas? Aleluia. Agora eu queria compartilhar com você como tomar posse da sua cura. Como tomar posse da sua vitória. Como tomar posse do seu milagre. E separei aqui 3 passos para nós compartilharmos nesta noite como tomar posse, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
o primeiro passo que eu quero compartilhar com você. Você precisa saber que é a vontade de Deus te curar, irmão. Você não pode ter dúvida disso. Porque às vezes você fala, Senhor, será que é a tua vontade me curar? Senhor, será que eu preciso realmente levar isso? Irmão, por isso que quando eu vou orar por alguém, eu nunca oro assim, Senhor, se for a tua vontade, cura. Por que eu não oro desse jeito? Porque eu sei que a vontade de Deus é sempre de curar. Você precisa ter essa certeza, meu irmão. O primeiro passo para você tomar posse da cura, você precisa conhecer a vontade de Deus sobre a tua vida, porque é impossível você ter uma fé real para a cura, se houver a mínima dúvida que essa seja a vontade de Deus sobre você. Se você tiver 99% de certeza que Deus quer te curar, e 1% de dúvida, não é 100%. Você não pode ter dúvida que a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, é de te curar. Amém? Esse é o primeiro princípio que eu quero passar para você hoje. Por quê, irmão? Porque a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Vou repetir, a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. E eu estou declarando sobre a tua vida hoje. A tua fé deve se firmar somente na vontade de Deus, não nos seus desejos, não apenas nas suas vontades, não apenas nas suas emoções. A tua fé tem que estar firmada somente na vontade de Deus, porque a fé, irmão, é a expectativa que Deus vai fazer alguma coisa. Quando eu venho para um culto todos os domingos, quando eu venho para o culto todas as quintas-feiras, eu saio de casa com uma expectativa no meu coração. Hoje Deus vai fazer algo novo. Nós não louvamos aqui algo novo? Saiba que onde Jesus está, algo sempre acontece. Você não sai, irmão, de mãos vazias da presença do Rei. Aleluia! Glória a Deus que você está aqui hoje. No livro de Lucas, capítulo 6, verso 18... fala sobre o sermão da montanha. Hoje a irmã Fabiana está nos ajudando. A multidão apertava para ouvir Jesus. Onde Jesus estava, tinha uma multidão para ouvir a sua palavra. E além deles ouvir Jesus, eles tinham uma expectativa de serem curados. Olha o que diz o texto. Lucas 6,18. Que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. E também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Em outra versão, irmão, a Bíblia diz que todos eram curados. Todos. A Bíblia diz que ele curou a todos. Amém? Isso significa que você que está aqui e você que nos acompanha pela internet também, esta palavra é para todos nós. Amém? Hebreus 13, 8. Porque às vezes você fala, pastor, mas isso era no tempo de Jesus, é quando ele estava na terra, isso foi lá para os apóstolos, isso foi há 2000 anos atrás. Irmão, olha o que diz o texto de Hebreus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Aleluia! O nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre, irmão. Ele curava no passado, ele continua curando hoje. Aleluia! Mateus 8:17. É uma verdade que você precisa tomar posse na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós falamos na chave da virada que ele já levou todas as maldições, amém? Nós não precisamos mais carregar maldições, porque Jesus já levou as maldições, amém? E as doenças? O que ele fez com as doenças? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, irmão. Sabe o que significa isso? Que Jesus, ele tomou sobre si todas
enfermidades e levou todas as nossas doenças. Por isso nós não precisamos mais carregar, porque Ele já carregou todas as doenças. Nós precisamos crer, meu irmão, nisso. Aleluia. Eu falava de manhã um exemplo. Dei o exemplo até da Rebequinha. Cadê a Rebequinha? Está lá atrás. Quando ela era pequenininha, ela queria um vestidinho. Né? Menina gosta de vestido, aquele vestido bonito, comprido. E a Fabrícia e eu prometemos que ia comprar um vestido para ela. E ela creu de todo o coração que ia receber o vestido. Criança não é assim, irmão? Quando você promete uma coisa, ela não acredita. E não deixa você esquecer, né? É de manhã, de tarde ou de noite, não é assim? Pai, mãe, você prometeu, você prometeu. Mas a grande questão que eu quero falar é que quando uma menina, ela acredita, ela ouve a promessa de uma mãe, de um pai, ela tem 100% de certeza que ela vai receber. Porque ela acredita na promessa da mamãe e do papai. A nossa fé, querido, vem pelo ouvir a promessa do papai do céu. Aleluia! Você tem que acreditar no papai do céu, nas promessas dele, na palavra dele, amém? Assim como o coração de uma criança que acredita na promessa de um papai, de uma mamãe, você precisa acreditar nas promessas do Deus Todo-Poderoso, na palavra de Deus, amados, aleluia! Amém, gente? Segundo princípio que eu quero compartilhar com você hoje, é que você precisa ter certeza que o seu viver é reto diante do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque as nossas bênçãos redentivas, elas são condicionais. Existe uma condição. Nós precisamos ter um viver reto diante do Senhor. Nós precisamos ter um coração sincero diante do Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. Após ouvirmos o Evangelho e conhecer o que Ele oferece, Jesus diz lá no livro de Marcos assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos nos limpar dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nós precisamos crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo é o Evangelho, queridos. Aleluia! Quando buscamos a cura para os nossos corpos, quando nós buscamos uma resposta de oração, quando a gente busca uma vitória, quando a gente busca um milagre, nós temos que entender que não pode haver nenhuma área da nossa vida sob a reivindicação do diabo. Porque, irmão, não é Deus que coloca enfermidade nos seus filhos. Não. É o diabo que coloca. Ou você... Cadê os papai e mamãe aqui? Deixa eu ver. Você colocaria alguma enfermidade no seu filho? Se nós, sendo pai e mãe, que amamos nossos filhos, não fazemos isso, quanto mais o nosso pai, que nos ama com amor muito maior de um pai e de uma mãe. Então, nós temos que, não podemos também, querido, entender uma coisa, que o autor das nossas enfermidades é o nosso inimigo, não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele cura a enfermidade, amém? Ele não coloca. Eu sei que tudo é pela permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Mas Deus, Ele não coloca a doença no seu filho. É o inimigo que faz essas coisas. Então você não pode deixar nenhuma área da sua vida. Você não pode quebrar princípio para que o inimigo não ache uma legalidade para colocar enfermidade. Querido, por exemplo, é a mesma coisa de dízimo e oferta. Quando você não exerce esse princípio, você dá uma legalidade para o inimigo tocar nas suas finanças. A gente abre uma brecha e aí ele entra. Vocês estão entendendo, gente? Nós também não podemos, querido, desejar somente a bênção e não querer nada com o abençoador. Quantos entendem o que eu falei? Quando eu comecei a vir na igreja, há 20 anos atrás, eu vim na igreja para buscar as bênçãos de Deus. E Deus, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, quando Ele dava a bênção, o que eu fazia? Virava as costas e abandonava o Senhor. E quando o calo apertava, eu voltava para a igreja. E eu vinha buscar os presentes que Deus podia me dar.
E quando Deus me dava aquilo que eu queria, eu virava as costas e abandonava o Senhor. E a minha vida não mudava. Apesar dos presentes, apesar das bênçãos que Deus me dava, a minha vida não mudava. Por quê, irmão? Eu descobri uma coisa. Os presentes que Deus pode te dar e as bênçãos que Deus pode te dar não muda a sua vida e não muda a minha vida. O que muda a nossa vida é ter um encontro verdadeiro com o dono da bênção. Amém, queridos? Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque aí eu já não ia na igreja só atrás dos presentes. Eu ia na igreja para ter um encontro com o abençoador. Aleluia! E isso muda tudo, queridos. Então a Bíblia diz assim, amado: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que quer resistir ao diabo, mas não se sujeita a Deus. Primeiro a gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo, e a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Porque quando a gente busca os milagres de Deus, irmão, quando a gente deseja uma cura, uma resposta, uma vitória, viver as grandes coisas, viver o novo de Deus, tudo isso, querido, tem que ser para a glória de Deus. Para glorificar o nome de Deus na sua vida. Olha, Deus me curou, Deus abriu uma porta, Deus me abençoou, Deus está me sustentando, Deus me perdoou, Deus me deu uma nova oportunidade. Tudo isso glorifica a Deus. Amém? E Ele não divide a sua glória com ninguém. As promessas de Deus, querido, são para os filhos que são obedientes. Por quê? A fé sempre vai implicar em obediência. A fé e a obediência à palavra, elas estão interligadas. Não tem como você falar, pastor, eu tenho fé, mas você não obedece a palavra. Não tem como, gente, elas estão ligadas. Quem tem fé, obedece a palavra. Lembra de Naamã? Vamos falar de Naamã. Quantos lembram da história do general de Naamã? Amém. Naamã nem conhecia o Deus de Israel. Mas Naamã, querido, ele teve que se submeter e obedecer a palavra de Deus para receber a cura na vida dele. Naamã era um general que era leproso. E na casa de Naamã tinha aquela menina de Israel que foi levada como prisioneira. E ela disse assim, se Naamã soubesse que lá em Israel tem o profeta Eliseu. E o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, pode curar a lepra de Naamã. Naamã, o primeiro passo de Naamã para receber o milagre, ele teve que crer no testemunho de cura daquela menina. Ele teve que acreditar no que aquela menina estava falando. O segundo passo de Naamã, ele precisou buscar a bênção. Onde estava a bênção, irmão? Lá em Israel, com o profeta Eliseu. Então Naamã, sai da sua cidade, sai da tua terra e vai buscar a bênção, amém? Aleluia! Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, que hoje você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, você veio buscar a bênção no lugar certo, com a pessoa certa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque esse foi o terceiro passo de Naamã. Por que Naamã foi buscar a bênção dele em Israel? Porque lá era o lugar certo e tinha a pessoa certa. O Deus de Israel e o profeta Eliseu que representava a igreja. Hoje você que está aqui, você veio buscar a pessoa certa. Sabe quem é a pessoa certa? Jesus Cristo de Nazaré. Você veio no lugar certo. Sabe onde é o lugar certo? É a casa de Deus, onde você está, irmão. Aleluia! O quarto passo de Naamã, ele teve que confiar nos métodos de Deus. Porque quando o profeta fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, o Rio Jordão naquela época era um rio sujo, não era um rio muito puro. Na cidade de Naamã tinha os rios Damasco, rios maravilhosos. No começo ele falou, puxa, se era para dar 7 mergulhos, eu dava lá no rio da minha cidade que é mais limpo. Né? Mas talvez alguém chegou para ele e falou, não é por nada não, mas quem vai sujar você? O rio vai sujar você ou você vai sujar o rio? Porque ele estava leproso, irmão. Mas Naamã, ele teve que confiar nos métodos de Deus. Então ele se humilha. Esse foi o quinto passo do milagre de Naamã, ele se humilhar. Porque, irmão, imagina um general tirar a sua armadura e todo o seu exército ver ele leproso, da cabeça aos pés. E ele tem que mergulhar. Porque a maior lepra de Naamã não era só a lepra exterior. A maior lepra de Naamã era só a lepra interior. Porque Naamã era orgulhoso. Então Deus queria quebrar o orgulho de Naamã. Porque Deus, irmão, ele resiste aos orgulhosos.
mas Ele dá graça aos humildes, amém? Aleluia. Então Naamã agora vai para o sexto passo. E o sexto passo o que que é? Perseverar. Porque quando ele dá o primeiro mergulho e sobe, ele ainda continua leproso. E a ordem do profeta são 7. Irmão, 7 é o número, na simbologia bíblica, o número de Deus. Essa campanha que nós estamos fazendo de 7 semanas, não é, o pastor estava pensando, não tinha o que fazer lá, e pegou esse número 7, está fazendo uma campanha. Não, irmão, tudo é debaixo de oração, tudo é debaixo de direção do Espírito Santo. 7 quinta-feiras é porque 7 é o número da totalidade de Deus, 7 é o número pleno, é o número cheio, é o número completo, amém, gente? E Naamã teve que dar 7 mergulhos. Mas ele teve que perseverar, porque imagina, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, irmão, muita gente já desiste no primeiro. Tem gente que começa uma campanha, vem a primeira semana, já desiste, já abandona. Tem gente que para na terceira, tem gente que para na quarta, tem gente que vai até a sexta e não persevera até a sétima. Mas Naamã, a vitória de Naamã estava na perseverança. E ele deu 7 mergulhos. Porque no sétimo, ele levanta. E o sétimo passo é reconhecer o poder de Deus, amém? Naamã então se rende e reconhece todo o poder de Deus quando ele é curado, queridos. Quando a Bíblia diz que um leproso se apresenta diante de Jesus, ele não vem pedir a cura primeiro. A Bíblia diz que o leproso, ele adora a Jesus. E depois que o leproso adorou a Jesus, ele diz assim para Jesus: Jesus, se quiseres, pode me curar. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus falou: eu quero, seja curado. E a lepra saiu na hora. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, querido, é que nós devemos ir até Ele e adorarmos primeiro, antes de buscarmos os milagres que Ele pode nos dar. Quantos entendem? Porque muitas vezes a gente vai entrar na presença de Deus. Você vai orar aqui na igreja, na sua casa, você só pede. Quem se alegra de um filho que só te procura para pedir, irmão? Não é muito gostoso quando um filho vem, te abraça, te beija, fala: papai, eu te amo. Quando ele vai pedir, seu coração já está derretido. É ou não é verdade? Sim ou não, irmão? Agora aquele filho que só te procura para te pedir, nunca para te dar um carinho, nunca para te dar um abraço, só pedir. Você como pai e mãe, você se alegra disso, irmão? Não. Então, diante do Senhor, nós devemos, antes de pedir, adorá-lo. Esse leproso, antes de pedir, ele adorou o Senhor. Amém? Por isso que no final do culto, antes de pedir o milagre, nós vamos adorar. Amém? Aleluia. No Lucas capítulo 8, fala da história da mulher do fluxo de sangue, queridos. Muitos de vocês conhecem a história. Aquela mulher era rica, ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com os melhores médicos e os melhores remédios daquela época. Só que 12 anos com uma hemorragia de sangue e ninguém conseguiu curar aquela mulher. Talvez você está aqui nesta noite e você já tem procurado médicos, remédios e ainda não foi curada. Você estava talvez na situação dessa mulher. Ela era rica, irmão. Ela procurou os melhores médicos, os melhores hospitais lá da época, os melhores remédios, mas não foi o suficiente para curá-la. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando, então tinha uma multidão ao redor de Jesus, porque onde Jesus estava tinha uma multidão. E ela tinha no seu coração: se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Ele não precisa pôr a mão na minha cabeça, ele não precisa me ungir com óleo. Se eu conseguir tocar, não precisa ser nem no corpo dele, só na roupa dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Olha a fé dessa mulher. Então essa mulher, querido, tomado de uma fé sobrenatural no coração dela, ela vai e passa entre a multidão. E naquela época, queridos, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Ela não poderia estar em público, em contato com pessoas. Ela estava correndo o risco de ser apedrejada. Mas a fé te leva a fazer coisa que vai além, meu irmão, dos perigos que você pode passar. A fé sobrenatural, ela faz você fazer coisa que humanamente é loucura. Amém? E quando então ela toca em Jesus, Jesus para. Você imagina numa multidão, irmão, e aquela mulher fraca,
perdendo sangue há 12 anos, e sangue é vida. Aquela mulher está morrendo. Eu não sei como ela conseguiu passar numa multidão, mas ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus falou: alguém me tocou. Agora, por que Jesus falou isso? Os discípulos falaram: mas mestre, tem uma multidão aqui, todos estão te tocando. Só que ele falou: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, irmão. Você pode estar aqui nessa noite, a palavra é para todos, mas que você não fique na multidão, que você toque em Jesus hoje como essa mulher tocou. Aleluia! Pastor, como é que nós podemos tocar em Jesus? Crendo nas suas promessas. Pela fé que nós tocamos nele, querido. Aleluia! Você talvez nesta noite, você não pode tocá-lo com reserva. A mulher não tocou ele com reserva. Nesta noite, meu irmão, você tem que ultrapassar, abrir caminhos como aquela mulher abriu caminho na multidão. Hoje você vai ter que abrir caminhos também de pecados não confessados. Você vai ter que ultrapassar o egoísmo. Você vai ter que ultrapassar a desobediência. Você vai ter que ultrapassar a sua indiferença. Você vai ter que ultrapassar a sua incredulidade. Você vai ter que abrir caminhos, querido, mesmo de opinião pública. O que ele vai pensar, o que ela vai pensar. Não, irmão, você vai precisar nesta noite, talvez, meu irmão, quebrar as tradições humanas, como aquela mulher quebrou, as dúvidas, os seus sentimentos, muitas vezes nós temos que abrir caminho e não dar ouvido à serpente mentirosa, que é Satanás. Porque o diabo, ele diz assim: Deus não vai te curar, essa enfermidade vai te matar. E ele fica lançando na nossa mente, no nosso ouvido, mentiras, porque ele é o pai da mentira. Ele mentiu desde o início. Satanás é mentiroso, meu irmão. Não dê ouvidos para o diabo. Ouça o que Deus está te falando. Esta enfermidade não é para a tua morte. Esta enfermidade é para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Aleluia. Oh, amados. E o Espírito Santo, que nós louvamos aqui nesta noite, está pronto, querido. Pronto para nos ajudar a abrir os caminhos para você tocar nele nesta noite. Amém? Seja em que âmbito for, meu irmão, o teu milagre. Seja na área física. Seja uma direção que você precisa, seja um milagre na área financeira, seja uma resposta de oração, seja algo que você está esperando, seja o âmbito que for, o Espírito Santo está aqui nesta noite para nos ajudar a abrir os caminhos para nós o tocarmos. Aleluia! Terceiro princípio que eu quero deixar para você, querido. Você precisa esperar que ele cumpra a sua promessa quando você orar. E que você vai agir em fé, mesmo antes de um milagre acontecer. Vou explicar o que eu falei para você agora, querido. A fé é você crer sem ver. Por exemplo, eu preciso de fé para saber que tem uma bateria aqui? Você precisa de fé para saber que tem uma bateria? Por que você não precisa de fé? Porque você está? Mas você precisa de fé para saber que Deus está te curando. Você precisa de fé para saber que vai vir resposta de Deus para a sua vida. Você precisa de fé para viver grandes coisas e viver o novo de Deus. Coisa que você não vê, mas você crê. A fé é isso, irmão, é você crer naquilo que você não está vendo. Eu lembro que quando a gente estava lá no outro salão, eu já via Deus mudando a gente de lugar, eu já sonhava com um lugar novo, a gente estava lá, humanamente impossível de sair de lá, mas a fé, meu irmão, já me levava a crer. Eu falava: pastora, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas Deus vai nos tirar daqui. Deus está falando, é tempo de aumentar a tenda, é tempo de aumentar as estacas. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. E ele fez, irmão. Aleluia. Então você precisa esperar que ele vai cumprir as suas promessas quando você ora. Isso nos leva a agir em fé antes mesmo de ver o milagre
Quando Josué estava diante das muralhas, irmão, as muralhas estavam lá, mas eles estavam dando quantas voltas? Olha o número 7 de novo aí. Veio que o número 7 na Bíblia, irmão, é o número de vitória. Cada volta que Josué dava, você imagina, e não era Josué sozinho, era todo o povo de Israel, irmão. Eles demoravam um dia para dar uma volta lá. Ele dava uma volta e nem um tijolinho caía. Mas Deus falou, Josué, você vai dar 7 voltas, eu vou pôr essas muralhas abaixo. Cada volta que Josué dava, o que Josué estava fazendo? Praticando fé. Uma volta, não aconteceu nada, vamos dar a segunda. Vamos dar a terceira. Vamos dar a quarta. Cada volta que Josué dava, ele estava praticando fé, meu irmão. E depois, a fé dele, Deus pegou e pôs aquelas muralhas abaixo e eles tomaram a cidade, amém? É assim que Deus faz com a gente, querido. A fé nunca julga de acordo com o que os olhos veem. Porque a fé é a prova das coisas que nós não vemos, mas que foram prometidas. Hoje eu estou falando de promessas. Hoje eu estou falando de palavra, amém? E a sua fé e a minha fé, ela tem que descansar na palavra de Deus. Por isso que Deus fala assim, entrega para mim, filho. Confia em mim e descansa em mim. Só que a gente muitas vezes entrega, a gente até confia, mas a gente não descansa nele. Quando é que você não descansa? Quando você fica ansioso, quando a ansiedade entra no teu coração. Eu lembro quando eu estava buscando o batismo no Espírito Santo, 6 meses subindo o monte, irmão. O pessoal pedindo casa, pedindo namorada, pedindo carro, pedindo chave, e eu só pedi o batismo com o Espírito Santo. Só que cada sexta-feira que eu subia naquele monte, eu falava assim, hoje eu vou ser batizado. E era uma ansiedade no meu coração, que eu falava assim, hoje eu não desço desse monte sem falar em língua, irmão. E eu jejuava, e eu fazia de tudo, e eu subia aquela ansiedade, como é que vai ser, como é que Deus vai fazer. Eu falava, hoje eu vou descer falando em línguas. E aquela ansiedade me atrapalhava. Por quê? A ansiedade atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Deus está falando com alguém aqui hoje? O dia que eu tirei a ansiedade do meu coração, o dia que eu descansei no Senhor, Ele me batizou. Amém? Então, amados, para Deus, a Bíblia fala que para Deus não existe nada impossível, sim ou não? Mas eu descobri um versículo na Bíblia, lá no livro de Hebreus, que fala que existe uma coisa impossível para o Senhor. Mas a palavra não contradiz a própria palavra, amém? Como é que num versículo fala que para Deus não tem nada impossível, e lá no livro de Hebreus fala que para Deus existe algo impossível? Aí quando você vai ler o texto, você lê assim, para Deus é impossível Ele mentir. Deus, Ele não mente. Deus, Ele é fiel, irmão. É impossível Deus mentir. O único lugar na Bíblia que você vai achar que para Deus é algo impossível é em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 18. Para Deus é impossível Ele mentir. Então, tudo que está na palavra dEle, meu irmão, creia. Deus é fiel. Ele não mente. Ele não mente. Amém? Lembra da ressurreição de Lázaro? Já estamos indo para o final. A ressurreição de Lázaro, querido. Jesus, antes de ver Lázaro ressuscitado, o que Jesus falou para Deus? Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviste. Então Jesus vai ressuscitar Lázaro. Lázaro está morto e Jesus está agradecendo a Deus porque Deus está ouvindo a oração dele. Irmão, Lázaro está morto e Jesus está agradecendo porque Deus vai ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro está morto. Mas Jesus tinha certeza, tinha convicção que Deus ia responder a oração dele. Então ele falou, Deus, meu pai, eu te agradeço, porque o Senhor vai responder a minha oração, porque o Senhor vai ressuscitar Lázaro, obrigado, pai. E Lázaro morto. Acho que o pessoal olhou e falou, ficou doido de vez. Perdeu o juízo, está agradecendo por algo que não aconteceu. Mas isso é fé, gente. Quando você começa a agradecer antes do milagre acontecer. Aleluia, irmão. Deus, Ele cura de uma forma sobrenatural, sim ou não? Deus cura através de médicos, sim ou não? Deus cura através de remédios, sim ou não?
Não importa o método que Deus vai usar para te curar. Confie nos métodos de Deus. Só saiba que a glória é toda dele. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. É ele que cura, é ele que usa médico, é ele que usa remédio, é ele que usa hospital, ele usa pessoas, ele usa anjo, ele usa profeta, ele usa corvo, ele usa mendigo, ele usa leproso, ele usa quem ele quer para te abençoar. Mas toda a glória é dele, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos. A menina que tinha certeza lá de ganhar o vestido, a Rebequinha tinha certeza que ia ganhar o vestido, porque a mamãe tinha prometido, porque o papai tinha prometido. Segura na cadeira que o que eu vou falar agora é forte. Você pode ter certeza da sua cura, você pode ter certeza do seu milagre, você pode ter certeza da tua vitória. E você pode ter certeza da tua resposta. Sabe por quê, querido? Porque quem te prometeu não foi um papai na terra, não foi uma mamãe da terra, mas quem te prometeu foi o papai do céu. Ele que prometeu. E por isso você pode ter certeza. Ele prometeu através da sua palavra. Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. O que ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Aleluia. A fé, querido, não olha para as coisas que vêm. A fé, deixa eu falar algo. Quando Noé construiu a arca, tinha chuva. Não chovia há anos na terra. Quando Noé demorou anos para construir a arca, riram dele, zombaram dele, porque não chovia, irmão. Mas ele estava construindo uma arca. Antes da chuva chegar, não havia nenhum dilúvio à vista quando Noé construiu a arca. Mas quando a arca estava pronta, o dilúvio veio. Vocês estão entendendo? Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, sem saber para onde ia, porque Deus deu uma palavra para ele. Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, irmão. Abraão não sabia para onde ia, Abraão não tinha destino, Abraão não tinha GPS, Abraão não tinha Waze, Abraão não tinha Google Maps, Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele obedeceu. O que Abraão tinha? Uma palavra. E tinha fé. É isso que você precisa, de uma palavra e da sua fé, para o milagre acontecer. Quando Deus nos chamou para o ministério, que nós estávamos na outra igreja, aliás, foi essa palavra que Deus me deu. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, eu não tinha reserva nenhuma, eu não tinha dinheiro guardado. Nós abrimos mão de tudo, nos chamaram de louco, de irresponsável, de doido, de maluco. Falou, mas você não tem dinheiro guardado, você não tem nenhuma reserva. O que você tem? Eu falei, eu tenho duas coisas. Eu tenho uma palavra e eu tenho a fé. E é tudo que a gente precisa, irmão. De uma palavra e da fé. Porque quando nós obedecemos ao chamado de Deus, Deus nos abençoou. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraão ofereceu seu filho Isaque pela fé. Foi ou não foi, gente? Foi ou não foi? Quando Deus mandou ele matar o filho dele. Abraão fez isso pela fé. Sara, querido, creu na promessa de Deus e não creu na sua esterilidade. E recebeu o poder para ser mãe, apesar da idade avançada. Agora deixa eu falar para a gente ir para o final. Quando for na questão de cura, Deus também trabalha com cura progressiva. O que eu vou explicar o que é isso. Existem momentos que Deus cura instantaneamente, amém? O mudo fala, o surdo ouve, o cego enxerga, o aleijado anda, cura instantânea, amém? Mas existem alguns casos que Deus faz uma cura progressiva. O que é isso? Os sintomas podem aparecer por algum tempo. Quem entende o que eu estou falando? Amém. Porque mesmo quando nós agimos por fé, às vezes os sintomas nem sempre desaparecerão instantaneamente, irmão. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Já. Amém? Isso é Deus que determina, não sou eu nem você, é Ele que determina. O rei Ezequias era um homem de Deus. O rei Ezequias, ele foi curado.
Quando Deus curou Ezequias, Ezequias ainda não se levantou, ele não tinha força. Deus já tinha curado ele, mas ele não tinha força de se levantar. Ezequias demorou 3 dias para ter força para se levantar, para ir até a casa do Senhor. O que Deus fez na vida de Ezequias? Uma cura progressiva. Ele curou num dia, os sintomas apareceram, mas no 3º dia ele se levantou, amém? Então, queridos, por que eu estou te falando isso? Porque Deus pode fazer uma cura progressiva. A palavra vem hoje, a cura vem hoje. Se vai continuar alguns sintomas por algum tempo, eu não sei. Se a cura vai ser instantânea, eu não sei. Se vai ser progressiva, se vai ser na hora, eu não sei. Mas o que eu sei é que a palavra de vitória vem hoje. Amém? E para a gente ir para o final, para a gente orar e adorar, você precisa se apropriar do seu milagre pela sua fé agora, irmão. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está buscando, seja o que for, uma cura física, você precisa se apropriar pela sua fé agora. Você precisa de um milagre em outra área da sua vida, você agora nesse momento precisa se apropriar pela sua fé. Após saber que Jesus já carregou as nossas enfermidades, querido, assim como os nossos pecados lá na cruz, nós não precisamos mais carregá-los, amém? Em nome de Jesus. Não carrega maldição, não carrega doença, você não precisa mais carregar, porque Ele já carregou tudo. O nosso próximo passo é se apropriar pela fé, é tomar posse do que Ele já fez. Quando somente a palavra de Deus, irmão, é a nossa razão para crermos. Talvez você teve boletim médico, talvez você teve notícia médica, talvez você teve alguma notícia triste, desagradável, uma notícia contrária. E talvez a sua única razão de fé é a palavra do Senhor. Talvez todos estão falando que não tem jeito, não vai dar certo, mas a tua fé continua respaldada na palavra de Deus, aleluia. Você precisa crer que a sua oração está sendo respondida. Deus não vai responder a sua oração, Deus já está respondendo a sua oração na noite de hoje, irmão. E você precisa pela fé, ainda que a resposta não veio, ainda que o milagre não veio, ainda que a cura não veio, mas você pela fé, meu irmão, você se apropria do seu milagre. Aleluia. Nossa fé faz Deus agir, querido. É a fé que faz Deus agir na nossa vida. Agir de acordo com a fé, louvando a Deus, agradecendo a Deus, adorando a Deus antecipadamente. Antes do milagre chegar, você está lá como Jesus. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Essa é a forma de nos apropriarmos de todas as suas bênçãos, irmão. O que eu estou querendo dizer, agradeça pela fé antes de você receber. Amém? Aleluia, glória a Deus. Faça, irmão. Quer mais uma forte? Segura na cadeira aí, Rinaldo. Gostei daquela hora que você segurou. Faça Satanás ouvir os seus louvores. Aleluia. Ao invés de você ouvir o pai das mentiras, irmão. Presta atenção. Ao invés de você ouvir o pai das mentiras, faça com que ele ouça você louvando a Deus pelas promessas que Deus tem sobre a sua vida. Aleluia, é o diabo que tem que ouvir você louvar a Deus pela palavra e pelas promessas que Deus tem na sua vida. Louve a Deus, porque a fé sem obra é morta. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, irmão, acorrentado no calabouço, eles começaram a adorar, eles começaram a louvar, e quando eles começaram a adorar, as correntes se quebraram, veio um terremoto, os cadeados foram abertos, e eles foram livres. Adoração como arma de guerra. Lembra do rei Josafá? Um exército numeroso, o rei Josafá desesperado, Deus manda uma palavra para ele. Josafá coloca os levitas na frente da batalha e manda adorar. E quando eles começam a louvar ao Senhor, Deus deu a vitória para o rei Josafá. Ele louvou antes da vitória chegar. Vocês estão entendendo, gente? Adorar a Deus antes, isso é fé. Por que dar ouvidos ao diabo, irmão? Por que ouvir as mentiras de Satanás? Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o diabo na palavra.
Lembra lá no deserto, quando Satanás veio tentá-lo, Jesus manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus falou assim: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo coloca Jesus num lugar alto e fala: Jesus, se joga daqui, porque está escrito na palavra que Deus dará ordem aos seus anjos para cuidar de você. E Jesus falou assim: Satanás, também está escrito na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, quando Satanás leva Jesus e mostra todos os reinos desta terra, fala: Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Jesus falou assim: afasta-se de mim, Satanás, porque está escrito na palavra, somente ao seu Deus adorarás e prestarás culto. E Jesus venceu o diabo na palavra. Você vence Satanás na palavra, irmão. Você vence essa enfermidade na palavra. Você recebe o teu milagre na palavra. Palavra de Deus. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus, amados. A compaixão de Deus, o amor de Deus, é como uma base para a nossa fé. Quando você entende o quanto Deus te ama, irmão. Talvez alguns de vocês vão ter que passar coisas essa semana. Lutas, guerras, obstáculos, notícias que chegaram e você vai ter que enfrentar essa semana. Mas quando você entende a compaixão de um Deus de amor, o quanto Ele te ama, isso é a base para a sua fé. Amém? Saber que você não está sozinho. A Bíblia diz que quando Jesus ia curar alguém, a Bíblia fala assim: Jesus, movido de íntima compaixão, curou o surdo, curou o leproso, curou o cego. Jesus tinha compaixão, Deus tem compaixão, Deus nos ama. Agora preste atenção, irmão, não dá para segurar na cadeira que você está de pé. Mas deixa eu te falar, Deus já deu tudo por você. Deus já deu Jesus, que era o tudo dele. E Ele não vai dar essa cura, Ele não vai dar essa porta, Ele não vai dar essa resposta que você precisa, se Ele já deu o melhor que Ele tinha, se Ele já deu tudo que Ele tinha, que era Jesus, querido. Oh, aleluia, como esse Deus é lindo. Tome posse da sua cura hoje pela fé. Tome posse do seu milagre hoje pela fé. Aleluia. Tome posse da sua resposta hoje pela fé. Toma posse da sua vitória hoje pela fé. Toma posse, meu irmão, hoje pela fé. Amém? Pastor, mas quando eu sair daqui, as coisas ainda não mudaram, mas você mudou, irmão, aqui, ó. Tudo começa aqui. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar primeiramente nos arrependendo. Peça perdão ao Senhor todas as vezes que você duvidou. Peça perdão todas as vezes que o espírito de incredulidade tentou entrar em você. Se arrependa quando o diabo falou no seu ouvido e te levou para baixo, te fez você desanimar, te entristeceu, chorou, e você perdeu a esperança, e você tirou os olhos da palavra. Você tirou os olhos do Senhor, você por um momento titubeou na sua fé. Peça perdão agora, se arrependa, querido, em nome de Jesus. Se arrependa se o seu viver não está sendo reto diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero, Pai, ter um viver reto diante de Ti. Eu quero Te buscar com sinceridade no meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida verdadeiramente. Tira toda a religiosidade de dentro de mim, meu Pai. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. E hoje eu me arrependo e peço mudança e transformação. Em nome de Jesus. E antes de você clamar pelo teu milagre, irmão, começa a adorar a Deus. Aí do seu lugar, vamos adorar a Deus. Adore a Ele. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é maravilhoso. Diga que você está agradecido porque Ele te trouxe aqui nesta noite. Agradeça a Ele por essa palavra na sua vida. Comece a adorar, meu irmão, antes de você clamar o teu milagre. Comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer o que Ele é o mais importante na sua vida. Mais importante que a cura é Ele. Mais importante que o milagre é Ele. Mais importante dos presentes que Ele pode te dar é Ele. Aleluia! Rabacanta, rabachara.